Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros e os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, primeira coisa, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar um culto e adorar a outro Deus, se não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto
todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Se você pode, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque a sua palavra alimenta a nossa fé. A sua palavra alimenta o nosso coração, alimenta a nossa esperança em ti, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado porque uma história de tantos mil anos chega até a gente nessa noite. E nós te pedimos, ó Pai, ensina-nos com essa palavra, muda-nos com essa palavra, transforma o nosso coração e o nosso caráter através dessa palavra. Que a gente saia daqui, homens e mulheres melhores, para a glória do seu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Antes de entrar no sermão, é porque crente não pode apostar, né, irmãos? Mas hoje de manhã, a gente conversou, a gente tinha certeza que o pastor Sorreiro estaria aqui junto com a Tati. Tinha certeza. Eles acabaram de voltar de uma viagem da Argentina, participando de uma grande conferência da Hillsong. Enfim, e a gente tinha certeza que vocês estariam. Pena que a gente não pode apostar. Gente, o tema de hoje, não só aqui, mas também nas nossas outras igrejas, na parte da manhã, foi esse aqui: Deus está. E eu confesso para vocês que do momento em que esse tema chegou até a minha mão, esse texto que nós lemos saltou ao meu coração, saltou aos meus olhos. De fato é um tema bastante amplo, é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é daquele tipo de história que passa pelas nossas classes de escola bíblica, desde as nossas crianças até os adolescentes, os adultos. É uma história que nós contamos para os nossos filhos, enfim. Mas antes de mergulharmos nesse texto que nós acabamos de ler, eu acredito que é importante a gente compreender um pouco do que estava acontecendo nesse cenário que nos leva até o capítulo 3 do livro de Daniel. O livro de Daniel começa falando sobre um momento bastante delicado da história de Israel. Um momento onde um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele cerca Jerusalém com um poder militar muito elevado. Ele cerca toda a cidade para invadir essa cidade, e depois que ele consegue invadir, ele faz de alguns homens escravos. Curiosamente, ele decide escolher a dedo aqueles que iriam ser levados cativos para a Babilônia. Ele fez uma espécie de triagem. Ele fez uma triagem para que somente aqueles que fossem os mais conhecidos, aqueles que tivessem um maior nível de conhecimento, aqueles que fossem mais sábios, pudessem ser levados para a Babilônia, para que de fato a Babilônia continuasse crescendo como potência da época. E é justamente nesse cenário que se estabelece o livro de Daniel. É um cenário de cativeiro, é um cenário de exílio, é um cenário de bastante tristeza, porque afinal, esses jovens que eram escolhidos para serem levados para a Babilônia, deixavam para trás muitas coisas importantes. Esses jovens deixavam a sua história, esses jovens deixavam para trás família, esses jovens deixavam amigos, esses jovens deixavam toda uma cultura, todos os seus costumes. E é aí que já no capítulo 3, a Bíblia nos diz que, dentre os muitos jovens levados cativos para a Babilônia, além do próprio Daniel, nós temos outros 3. E aqui estão lindos nomes, caso você esteja pensando em engravidar esse ano. Eu tenho certeza de que seus filhos serão únicos no Brasil: Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode escolher qualquer um dos 3, que eu tenho certeza de que vai ficar muito legal, e ele vai ficar muito feliz quando crescer. A história vem dizer então que em um determinado momento do seu reinado, Nabucodonosor decidiu construir uma imensa estátua de ouro. Pasmem, uma estátua que tinha 27 metros de altura. 27 metros de altura.
quase 3 metros de largura. E o objetivo dessa estátua era simples: todas as vezes em que tocasse música na Babilônia, todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações deveriam imediatamente se prostrar e adorar essa imagem de ouro. Todos na Babilônia. Simples. Simples também era a consequência para aqueles que não quisessem se prostrar diante dessa imagem. Nós lemos aqui que eles seriam lançados em uma fornalha, seriam mortos e ponto final. Ou seja, de um lado, pessoas que se prostram diante da imagem que Nabucodonosor construiu, e de outros, pessoas que talvez, por algum motivo de loucura, não se prostrassem diante da imagem que ele mandou construir. Foi aí que, logo na primeira vez, alguns astrólogos que estavam ali fazendo parte da Babilônia olham de longe e enxergam 3 homens. Irmãos, sempre vai ter um dedo duro na turma, sempre. Esses caras são o dedo duro da vez. Eles olham de longe, enxergam Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu imagino a conversa desses caras. Eu imagino um astrólogo virando para o outro, falando assim: cara, é impressão minha, ou lá do outro lado tem 3 caras que ficaram em pé. A música já tocou, de duas uma: ou eles são malucos, ou eles não entenderam muito bem o recado. E aí o que eles fazem? No meio daquela multidão, eles saem e vão até o rei Nabucodonosor e contam para o rei aquilo que estava acontecendo. E é justamente aí que a gente chega no capítulo 3 do livro de Daniel. Obviamente que existem muitas lições que a gente pode tirar dessa história, mas olhando para a história desses 3 homens, eu enxergo algumas atitudes que a gente precisa ter, se de fato nós desejamos que Deus esteja em todos os momentos da nossa vida. Quer você esteja passando pelos melhores dias, quer você esteja passando pelos piores dias. Quem sabe o ano começou e tem sido maravilhoso para você. Aqui estão 3 atitudes que você precisa ter para que Deus continue fazendo parte dos seus dias. Se você estiver passando por dias difíceis, dias maus, aqui também existem 3 atitudes para que Deus continue fazendo parte dos seus dias. A primeira atitude que eu encontro em Sadraque, Mesaque e Abednego é essa aqui: obediência. Diga comigo, obediência. Eu acho incrível que mesmo distante da sua terra natal, mesmo distante da sua cultura, mesmo distante dos seus costumes, mesmo num ambiente diferente, com um governo diferente, a cultura babilônica sendo enxertada no coração desses homens, a verdade do coração deles não foi alterada. Eu vou repetir: a pressão externa, o ambiente externo não mudou quem eles eram. Sabe, na maioria das vezes, a fornalha não muda quem a gente é, a fornalha revela quem a gente é. O deserto não muda quem nós somos, o deserto revela quem a gente é. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, eles passam ali muito tempo rodando no deserto. O deserto não mudou o coração deles, o deserto simplesmente fez com que quem eles eram saísse. O deserto, a fornalha não muda o nosso coração. O deserto e a fornalha mostram quem de fato a gente é. Eu não tenho dúvidas de que aqueles homens estavam vivendo o momento mais desafiador de toda a sua vida. Eu fico imaginando a conversa agora deles. A gente pensou na conversa dos caras que deduraram eles, mas imagina a conversa deles. Eu imagino Sadraque virando para Mesaque e dizendo assim: Mesaque, é o seguinte, a gente aprendeu ao longo da nossa vida que o único Deus digno de adoração era o Deus de Israel. Agora é o seguinte: se a gente se prostrar, estaremos sendo desobedientes com aquilo que a gente acredita. A gente não pode se prostrar. A gente vai matar aquilo que a gente construiu ao longo de toda a nossa vida. Aí eu olho para a nossa realidade, gente, e aí eu percebo que nós estamos vivendo dias como o de Sadraque, Mesaque e Abednego. Dias de princípios frágeis. Parece que tudo tem se tornado relativo. Sabe, a gente olha para um programa na TV, um vídeo no YouTube, a gente fala: ah, não, tudo bem, não tem problema. Não, mas fala palavrão. Não, mas é a cultura, né, do Brasil. Não, e o carnaval que tá passando. Não, mas faz parte. Mas quando eu olho para a vida desses 3 homens, eu percebo que o grande temor do coração deles não estava em saber se eles seriam lançados no fogo na sequência ou não. O temor do coração deles, o pavor do coração deles estava em saber se com a atitude deles eles honrariam a Deus ou não. O medo não era ser lançado na fornalha, o medo era desagradar a vontade de Deus.
O medo não era descobrir se as pessoas iam enxergar alguma coisa diferente neles. O que as pessoas vão pensar? Só a gente não vai se prostrar? Não. O medo era o que o Senhor vai pensar daquilo que eu vou fazer. Esse precisa voltar a ser o temor do nosso coração. Esse precisa voltar a ser a vontade do nosso coração. Se nós queremos que de fato Deus participe de tudo aquilo que a gente constrói, dos dias bons, dos dias maus, do nosso trabalho, da nossa igreja, do nosso ministério, se nós queremos de fato que Deus faça parte das nossas decisões, a gente precisa descobrir se Deus tem sido protagonista da nossa história ou um mero coadjuvante. Fato, a gente vai precisar descobrir, será que Deus é protagonista nas nossas decisões? Será que enquanto a gente assiste um vídeo, enquanto a gente participa de uma festa, a gente pergunta o que será que Deus está pensando ao meu respeito? Ou será que a gente fala, o que Deus pensa não importa muito, o que as pessoas pensam é o que importa de verdade? É por isso que quando eu olho para a Bíblia, eu encontro um texto como o de Paulo, em Romanos capítulo 12, olha só o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que só então vocês consigam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então não se venda. Não se venda, não se corrompa, não se molde aos padrões desse mundo, ainda que todas as pessoas digam que é certo. Se você sabe que não é certo, não faça. Ainda que todas as pessoas digam, mas não tem problema, se você sabe que tem, não faça. Algumas pessoas me procuram e dizem, eu quero obedecer à vontade de Deus, mas existem algumas coisas da Bíblia que eu não consigo entender. A minha resposta é sempre a mesma: não se preocupe com aquilo que você não entende da Bíblia, se preocupe com aquilo que você entende e não pratica. Se preocupe com aquilo que você já sabe e não tem obedecido. Mas eu não consigo entender o livro de Levítico. Não tem problema, tem muita gente que não entende, mas você consegue entender o livro de João. Então pratique aquilo que você consegue entender. Isso é tão sério, gente, que o próprio Jesus, preparando os discípulos para a sua partida, ele faz uma pergunta: vocês querem saber como provar que me amam? Lá em João capítulo 14, versículo 5, olha o que Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam. Simples. Jesus não está dizendo, se vocês me amam, frequentem o culto. Se vocês me amam, sirvam no ministério da igreja. Se vocês me amam, ofertem e dizimem na casa do Senhor. Tudo isso faz parte. Por quê? Porque se vocês me amam, vocês precisam me obedecer. Isso significa que se a obediência não faz parte da nossa cultura, do nosso caráter, existe uma grande possibilidade de não estarmos amando a Deus como deveríamos. Se nós não obedecemos à vontade de Deus e dizemos que o amamos, alguma coisa está errada, porque aqueles que amam ao Senhor obedecem. Por isso essa é a minha primeira oração nessa noite: que o Espírito Santo de Deus gere em nós esse temor, que sejamos reconhecidos pela nossa obediência. Por onde a gente passar, as pessoas consigam enxergar em nós obediência à palavra de Deus, obediência à vontade de Deus, que em momentos de grandes desafios, de grandes decisões, de decisões difíceis, o que impere no nosso coração não seja a nossa vontade, mas seja a vontade do Senhor, porque Deus está onde há obediência. Como eu disse, eu acredito que de fato essa foi uma das decisões mais difíceis da vida desses 3 homens. E aqui eu aprendo a segunda lição: obedecer na maioria das vezes vai exigir uma segunda característica da gente. Que característica é essa? Coragem. Eu confesso que por alguns momentos eu tentei me colocar no lugar desses caras. Eu fiquei imaginando como que o meu coração reagiria a uma ameaça desse tamanho. Eles foram ameaçados não somente de serem presos, eles não foram ameaçados de apanhar, eles não foram ameaçados de ficar longe dos seus amigos, não. Nós estamos falando de uma morte completamente provável. É uma morte provável. Dificilmente, só por um milagre, literalmente, alguém entraria numa fornalha em chamas e não morreria. As chances de sobrevivência, para não dizer que eram nulas, eram mínimas. E um detalhe, o texto vem dizer que o rei ficou tão furioso, mas tão furioso, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, a tal ponto que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos no momento em que lançaram.
E o que eu acho incrível é que não existe um ponto de vacilo na ação deles aqui. A reação de Sadraque, Mesaque e Abednego foi imediata. Se sou eu, e alguém diz que se eu não fizer uma coisa, vão me jogar numa fornalha, talvez eu olharia e falaria assim, cara, mas uma fornalha? É uma fornalha, mas vai acender essa fornalha ou eu vou ficar lá? Não, vai acender. Eu falo, caramba, meu. Se sou eu, provavelmente eu pensaria, eu diria, Deus conhece o meu coração, eu vou me prostrar aqui, mas Deus sabe que é só exteriormente. Sadraque, vamos, meu, só se joga no chão aí, não precisa orar, não precisa fazer nada, e vai orando a Deus, Senhor, perdoa que o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração. Nós somos mestres em justificar as nossas decisões, dizendo que Deus conhece o nosso coração. Somos mestres em dizer, eu podia fazer mais, mas Deus sabe do meu coração. Eu poderia ser melhor, mas Deus sabe do meu coração. Só Deus pode me julgar. Essa é a frase do momento. Mas nesse momento não foi assim. Diante da ordem de Nabucodonosor, olha a resposta imediata daqueles jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, tudo bem, mas ainda que ele não nos livre, uma coisa precisa ficar registrada: não tem conversa, nós não nos dobraremos, a nossa vida é dele, a nossa adoração é dele, a nossa obediência é dele, e fim de papo. Aleluia! O nosso coração é dele, não tem negociação. Pode matar, pode jogar onde quiser, pode fazer o que quiser, a nossa adoração é ao Deus de Israel. E aí eu me lembro de outro texto de Paulo, em Romanos 14:18, que diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, sendo assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Isso é coragem para obedecer, ainda que custe a nossa própria vida. Coragem para obedecer, ainda que isso não nos leve a ganhos de benefício aqui nessa terra. Coragem para decidir por A, quando está todo mundo decidindo por B. Sabe, coragem para você ser fiel à sua esposa, a você ser fiel ao seu esposo, quando todo mundo diz que não tem nada a ver. Coragem para lutar pelo seu casamento, quando o Brasil diz que você pode se divorciar se os gênios não baterem. Sabe, coragem para dizer: olha, esse troco aqui não é meu, não me pertence, esse troco é seu. Coragem para sermos honestos, ainda que a gente não ganhe nada em troca. Nós somos levados a acreditar que precisamos ter coragem e obedecer somente quando a gente ganha alguma coisa em troca. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a vida desses caras, é totalmente contrário. Eu obedeço, eu tenho coragem, ainda que a minha coragem me leve para a morte, ainda que a minha coragem custe a minha própria vida. E essa é a minha oração por nós, a minha segunda oração por nós nesse dia: que o Espírito Santo gere em nós a mesma coragem que habitou no coração daqueles homens. Independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão dizer, independente se os nossos amigos vão gostar ou não, pouco importa, a nossa vida não é nossa, já estamos crucificados com Cristo, e agora não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Significa que as nossas decisões são dele. Louvado seja Deus. Ei, você está prestes a tomar uma grande decisão, coloque diante do Senhor, é a vontade dele que importa. Tenha coragem para decidir por aquilo que Deus pediu para você fazer, ainda que não te traga nenhum tipo de benefício aparente no momento. E a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que tanto na obediência quanto na coragem houve uma coisa: unidade. Unidade. Você não disse coragem, mas agora diz unidade, por favor. Obrigado. Não há um momento dessa história em que há divisão. A Bíblia não aponta um espaço em que Sadraque quer se prostrar e Mesaque fala: cara, o que você está fazendo? Não, se prostra você, eu não vou me prostrar. Ou vice-versa, o cara se prostrou e fala: meu, o que você está fazendo em pé, cara, a gente vai morrer, se prostra aí também. Não, a Bíblia é clara: a unidade na obediência, a unidade na coragem. E perceba, nós já falamos isso aqui, unidade é diferente de uniformidade.
Existem pessoas que acreditam que para viver uma vida relevante, para conseguir relacionamentos que promovam bênção, precisam ser iguais uns aos outros. Existem pessoas à espera do momento perfeito, da pessoa perfeita, para viver em unidade. Alguém que torça para o mesmo time, alguém que goste das mesmas coisas, alguém que escolha o mesmo sabor de sorvete, para só então haver unidade. Isso é utopia. A Bíblia nos mostra que Deus não espera que nós sejamos iguais. Deus espera que um propósito maior nos faça um. Deus nunca pediu para que a gente fosse igual. Deus espera que um propósito maior nos faça um. É só olhar para nós, somos todos diferentes. Se eu perguntar aqui, obviamente a maioria corintiana terá uma parte palmeirense, uma parte santista, uma parte são paulina. Todos nós somos diferentes, com manias diferentes. E é justamente nessa diferença que nós encontramos em Deus um propósito comum. Deus nos une, Jesus Cristo nos une. Por isso a gente consegue conviver em harmonia e trabalhar em prol do reino de Deus. É justamente nessa diferença que Sadraque, Mesaque e Abednego encontraram um propósito comum. Eles resistiram juntos, eles enfrentaram juntos, eles estão juntos diante do rei, eles entram juntos na fornalha e o inevitável acontece. Eles vivem o milagre do Senhor juntos. O milagre veio porque havia unidade. Você quer uma prova disso? Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali onde há unidade, o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Em um ambiente de morte certa, Deus promove vida, porque havia unidade. Se há unidade, Deus derrama vida. Sabe, quem sabe você esteja vivendo dias difíceis na sua casa, simplesmente porque não há unidade, porque você está esperando um momento de uniformidade que nunca virá. Ei, eu te encorajo a nessa noite sair daqui buscando unidade na sua família, buscando unidade no seu ministério, buscando unidade na sua empresa. Você não precisa que todos pensem igual a você, você precisa encontrar um propósito comum, que na sua família esse propósito comum seja a presença de Deus, que na sua empresa esse propósito comum seja a presença do Senhor. E essa é a minha terceira oração por nós nesse dia. Que na obediência haja unidade entre nós, que na coragem haja unidade entre nós, para que de fato o Senhor derrame vida sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre os nossos ministérios, em nome de Jesus. Sabe, fornalha é lugar de passagem para que a gente descubra algumas coisas que a gente não consegue descobrir fora da fornalha. Quem sabe você esteja passando por um momento difícil de fornalha, quem sabe você já passou, mas eu tenho certeza de que sejam nos momentos bons, ou seja nos momentos ruins, Deus nos convida a uma vida de obediência, a uma vida de coragem e a uma vida de unidade. Que essa verdade seja estabelecida no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, pedir ao Senhor para que os tempos de fornalha pelos quais Ele nos conduza surtam efeito de amadurecimento na nossa vida. A fornalha não vem para nos destruir, a fornalha vem para nos amadurecer. A fornalha chega na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente avance. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida, por favor. Senhor, muito obrigado pelos dias difíceis. Senhor, muito obrigado pelos dias de deserto, pelos dias de fornalha. Porque eles não vêm para nos destruir. Se estivéssemos sozinhos, sim, seríamos destruídos, mas há uma verdade por trás da tua palavra. O Senhor está conosco. Tu és Emanuel, Deus conosco. É o Senhor quem entra na fornalha junto com a gente. É o Senhor quem passeia no deserto junto com a gente, para gerar obediência no nosso coração, para gerar coragem no nosso coração. Ah, Senhor, como nós precisamos disso, como nós precisamos aprender com esses homens, Pai, em dias como os nossos, onde somos provados todos os dias. Senhor, que em nome de Jesus a obediência do Senhor se estabeleça sobre a nossa vida, a coragem do Senhor se estabeleça sobre a nossa vida, a unidade do Senhor se estabeleça sobre a nossa vida, até porque Jesus foi a sua oração,
A sua oração foi que nós fôssemos unidos, para que houvesse unidade entre nós. O Senhor orou para que fôssemos um, assim como o Senhor e o Pai são um, que sejamos um também, ó Deus. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Muito obrigado por ter estado com a gente no canal do YouTube da Igreja Adai. Não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Compartilhe com teus familiares, amigos, eu creio que vai ser muito especial para a vida deles também. Se você deseja nos apoiar, clique aqui para que a gente continue estabelecendo o reino dos céus na terra através dessa ferramenta tão especial. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Que Deus te abençoe.